Boa noite! Mais uma vez estamos aqui nesta semana que está incrível. E hoje com uma convidada muito especial. Eu trago a minha irmã, a Gilmara, ela que também é de Salvador, né, da nossa Bahia querida, e assistente social, mas não vou apresentá-la. Como sempre, vou deixar que ela se apresente. Irmã, seja muito bem-vinda. O quilombo é teu, o espaço é teu. Fique à vontade para se apresentar. Salve, irmã Nara. Salve, coletivo. Salve, irmãs e irmãos pretos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui nesse quilombo para uma conversa nossa tão necessária. Eu sou a Gilmara, já dito pela Nara, falo de Salvador, na Bahia. Eu sou assistente social, sou doula, mãe do J. Zulu, de 2 anos, mulher preta, filha de Oxum. E aí estaremos aqui para uma troca muito rica, muito necessária, eu e a Nara, em alusão ao Julho das Pretas, né? Conversar um pouco sobre a violência doméstica, como ela reverbera em nossas vidas, né? Em nossos corpos, nós mulheres pretas, nossas irmãs. E que relação a violência doméstica tem nesse lugar, né, da nossa história e como isso pode ser rompido. E aí estou aqui aberta para a gente construir, para uma troca, para uma construção, e a gente está fazendo essa costura, né, essa rede, essa teia do nosso quilombo, das pretas. Gratidão, Nara. Agradeço completamente a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre um assunto tão importante. Porque a gente sabe que as nossas irmãs, né, nós mulheres pretas, a gente já sofre essa violência, não é de agora, né Gil? Exatamente. Já faz parte de uma história que o nosso povo viveu. Eu não digo nem a história que nos é contada, porque essa é a parte da história que não nos é contada, né? Mas é a história vivida pelas nossas que vieram antes. Eu quero desde já pedir a sua bênção e começar te fazendo a pergunta de que a pandemia está aí. Não dá para esconder o que ela escancarou, né? Vem dizendo que a pandemia ela veio gritante em relação a muitas coisas, muitas. E uma dessas coisas é a violência doméstica, que é uma coisa que a gente sempre soube e que a gente vem lutando, né? Eu imagino você, como assistente social, o quanto chega todos os dias casos para você nesse assunto, né? Com essa demanda. E aí eu te pergunto assim, as mulheres negras e a violência doméstica da pandemia, alguma coisa mudou? Você acha que mudou? Mudou, irmã. Infelizmente, o que mudou foi a intensificação da violência doméstica contra as mulheres, né? Especialmente contra as mulheres negras. E aí não dá para a gente falar do assunto violência doméstica contra as mulheres na pandemia sem pensar a interseccionalidade, né, Nara? Sem pensar gênero e raça. Não dá para fechar os olhos e afirmar que a violência doméstica é igual para toda mulher, e não é. A forma que ela acontece, o contexto que essa mulher está inserido, o acesso à informação que essa mulher recebe, o acesso à rede de apoio que essa mulher recebe, ou à rede de proteção especializada, é diferente. Então, não podemos colocar no mesmo lugar violência contra a mulher, mas sim pautar a violência contra a mulher negra. Ela tem um peso diferente, ela tem um impacto diferente, os números estão aí, os dados estão aí, oficiais, né? E nós sabemos que a violência doméstica ela não surge na pandemia, claro que não, né? Mas a pandemia, esse evento, né, sanitário, epidemiológico que obrigou a população mundial ao isolamento social, ao recolhimento intradomiciliar, a convivência com o núcleo familiar. Todas e todos foram obrigados a conviver com seu núcleo familiar, seja ele funcional ou não, seja um núcleo
familiar harmonioso ou não, o recolhimento foi obrigatório, foi compulsório, em defesa da vida, né, para se evitar o contágio da pandemia. E a gente imagina, né, o evento violência doméstica, tão difícil de ser combatido, tão difícil de ser erradicado na sociedade, perdão. O que a pandemia traz de novo? O fechamento dos serviços, a suspensão de diversos serviços da rede de apoio intersetorial, que aconteceu compulsoriamente, e esse recolhimento compulsório de todas as pessoas, né? E das mulheres que já viviam um contexto violento, isso intensificou, isso foi mais silenciado, a convivência com aquele companheiro ou companheira agressor, ela foi intensificada, e o silenciamento disso, né? Um evento que não é novo, tão difícil de ser reconhecido, de ser visto na sociedade, é silenciado, ele é invisibilizado, ele é tornado como algo menor, é uma questão privada, familiar privada, não é. Sabemos que não é, irmã Nara. Ganham conotação de saúde pública, é interesse de todos e todas nós, porque nós queremos viver, eu quero viver, Nara quer viver, todas as nossas irmãs pretas querem e precisam viver com dignidade. E esse evento tão assustador, tão dilacerante, a nossa dignidade, a nossa integridade física, a nossa história, a nossa honra, ela nos tira isso. O direito à vida com dignidade, o direito a existir, quando a forma mais grave da violência doméstica acontece, que é o feminicídio. Destitui o nosso direito de existir. Como fechar os olhos para isso, irmã? Não tem como. Eu fico pensando, sabe, irmã, que quando a gente não estava em pandemia, muitas das nossas irmãs que sofrem, né, com essa violência, que a gente precisa também pautar, né, de que a violência ela não é só física, né? Não é só física, mas tinha essa questão de poder sair. Então, saía para o trabalho, saía para a casa de alguém, ia dar uma volta na rua, alguma coisa do tipo, né? Quando não falando não como a agressão física, mas eu estou falando em relação às outras também, às outras violências. E tinha também a questão na agressão física de esse agressor sair de casa para trabalhar, né? De, na sua maioria das vezes, passar o dia fora. A gente sabe que uma parte também dessa questão, ela vem muito do vício, do alcoolismo, né? E de várias outras drogas. Então, esse abusador, esse abusador, ele saía e voltava em algumas horas, né? Tinha os momentos dele estar em casa. Então, era a hora das agressões. Quando a pandemia vem, esse agressor, ele passa a estar dentro de casa todo o tempo. E, na sua maioria, ainda perderam o emprego. Porque, se eu estiver errada, você, por favor, me corrija, mas eu acho que o desemprego, ele também alimentou muito a violência. Sim, sem dúvida. Né? Então, esse agressor que antes saía para trabalhar e saía para beber ou para qualquer outra coisa, ele passa a estar dentro de casa todo o tempo, sem dinheiro e sem o vício. E sem ter como alimentar esse vício. Então, o que fica as nossas mulheres nesse momento? E a gente sabe que estamos em um país racista. Estamos num país ocidental, patriarcário, que a mulher, ela não é... A palavra da mulher não é validada. Que ela ainda é culpada pela violência que ela sofre. E essa semana eu ouvi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, de que, assim, essa fama de que a mulher preta, ela é forte, ela dá conta. Né? Então, ela dá conta de tudo, ela dá conta de viver os abusos,
e dar conta de se manter. Suportar a violência, né? A vida inteira. Isso. Então, quando eu penso nisso, eu fico pensando assim, sabe, Gil? Como olhar para esta mulher, para essa família? Porque, na verdade, a gente sabe que quando a violência acontece, ela não é só um que sofre. Não é só a mulher que está apanhando, é o filho que está vendo. E que, na sua maioria, a gente sabe que esse ciclo vai continuar. Porque essa criança que assistiu, ela vai crescer, né? E a probabilidade de reproduzir isso é muito grande. Sim. Então, como olhar para essa família, dando a ela a atenção que ela precisa? Existe alguma estratégia, existe alguma coisa que nós mulheres do dia a dia, né? Nós duas participamos de um coletivo de mulheres onde a gente tem mais de 300 mulheres. A gente está quase em 400 mulheres. E muitas a gente sabe que... Porque é vergonhoso. A gente sabe que a gente está todo o tempo ouvindo essa coisa de que a mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que dar conta, a mulher isso, a mulher não pode baixar a cabeça, a mulher não pode... Então, quando é vergonhoso, é doloroso ela chegar para outra mulher, muitas vezes, e dizer assim, me ajuda porque eu estou sofrendo violência, mas eu não tenho como sair dessa casa porque eu preciso sustentar os meus filhos. E a gente sabe que muitas mulheres sofrem e aguentam muita coisa justamente por isso, porque precisa sustentar a sua cria. Como assistente, você teria, assim, como nos orientar mesmo a como cuidar dessa mulher e como nos cuidar, né? Porque a gente não está livre disso. Somos pares, né? Não estamos livres mesmo, irmã Nara. E daí que vem o nosso exercício da empatia, né? O se colocar no lugar, o se ver naquele cenário, naquela história que poderia ser minha também. Né? Não é, mas poderia ser. Como eu gostaria de ser olhada e cuidada se eu estivesse em um contexto vulnerável, violento, como uma irmã, como um igual, poderia me acolher de forma respeitosa. E quando você falou das crianças, dos filhos, na área das mulheres, em um contexto de violência, como essas crianças também são afetadas de várias formas, independente do gênero dessa criança, menina ou menino. Se for uma menina, ela vai crescer, se tornar uma mulher, e ela pode naturalizar a violência, a aceitação da violência na vida dela, com os parceiros ou parceiras que ela venha a ter na vida. E o menino vai crescer, pode crescer, naturalizando a prática do ato violento como uma forma de se relacionar, porque ele aprendeu isso. Então, pode se arrastar por gerações. É um ciclo que pode se arrastar por gerações e que a gente precisa interromper. A gente precisa romper com esse ciclo na vida dessa mulher, na vida de seus descendentes, das suas crias, seus filhos, serem acolhidos, cuidados, e esse homem agressor punido e reeducado. Né? A gente tem, é muito difícil para nós, né, enquanto mulheres pretas, ativistas, pensar em cuidar do homem agressor, ainda mais quando o crime é muito violento, é muito agressivo. Mas é um homem que muitas vezes está adoecido, que veio de um contexto de violência também, de sua família de origem, muitas vezes, né? Ele viveu um contexto de violência e aprendeu a se relacionar assim. Ele precisa ser punido, sim, porque cometeu um crime. Eu penso que isso é indiscutível, mas também ser reeducado, também ser acolhido, né, em outro momento, para que a partir dali os relacionamentos futuros daquele homem ou daquela mulher, né, porque a gente precisa pensar também as relações homoafetivas, que existe violência, possa se relacionar de forma diferente com outras mulheres, de forma respeitosa e não violenta. Né? E aí a sua pergunta, Nara, como é que eu olho para essa minha irmã? De que forma eu posso olhar, ser rede de apoio, acolher, oferecer escuta, empatia para uma irmã que está em um contexto de violência? Eu vou obrigar aquela irmã a falar, você precisa denunciar, vamos na DEAN, vamos na delegacia especializada do município. Nem sempre esse é o primeiro passo.
irmã, nem sempre. Para algumas mulheres, sim, que desejam, que já elaboraram para si mesmas, né, que desejam formalizar a denúncia, é o primeiro caminho. Para muitas outras, não. Para muitas outras, não. A gente precisa aprender a respeitar isso, que é desafiador demais, né? Porque nesse lugar de militância, de defesa intransigente do direito das mulheres, o que a gente quer é que ocorra a punição do crime, a denúncia é a punição do crime, mas para a irmã que está vivendo aquele contexto, nem sempre. Muitas vezes o primeiro caminho para ela vai ser acolhida, vai ser uma escuta, que às vezes é minha vizinha, é minha irmã, é minha colega de trabalho, é minha colega de faculdade, que está em um relacionamento que ela não consegue romper, ou por uma dependência econômica, muitas vezes real, ela é sustentada por aquele companheiro agressor ou companheira, seus filhos também, mas outras vezes a dependência é afetiva. É uma mulher que muitas vezes tem independência financeira, tem independência profissional, tem uma carreira, tem uma vida acadêmica, mas ela tem uma dependência afetiva daquele companheiro ou companheira agressor. E conseguir romper com isso, irmã, né? Você como psicóloga pode nos auxiliar muito nessa reflexão. Não é fácil, né? Dependência emocional, ela machuca, ela maltrata, ela está vivendo a violência, ela acredita na promessa daquele agressor, agressora, que vai ser diferente, que eu não vou fazer mais, e um ciclo que muitas vezes leva-se anos ou décadas na vida daquela mulher, e muitas vezes uma vida inteira. Muitas irmãs não rompem, mas as que desejam romper, elas precisam ser acolhidas de forma respeitosa. E muitas vezes o que ela vai querer da rede de apoio dela é somente a escuta, irmã Nara. É só a escuta, é só a acolhida, é só o processo de maturação, de reconhecer aquele cenário como violento, que nem sempre é físico, como você bem lembrou, né? A Lei Maria da Penha vem elucidar isso para a gente de forma maravilhosa, porque o que se tinha construído por muitos anos na história da nossa relação social é que a violência doméstica, ela só era reconhecida e categorizada se fosse física ou sexual. Não tocou no corpo da mulher, não houve nenhuma lesão, não há violência. Mentira. E aí vem os nossos estudos e veio a nossa lei específica, Maria da Penha, para tipificar os 5 tipos de violência que existem, né? De violência doméstica e familiar. Né? A física, a sexual, a psicológica, a moral e a patrimonial. E as outras, irmã, talvez as que não causam dano ao corpo físico, elas deem mais trabalho para a mulher reconhecer ou perceber que ela está sofrendo violência. A moral, a psicológica, que muitas vezes é sutil, é persistente, mas é sutil, né? O desqualificar aquela mulher, o comprometer a sua autoestima, né? A sua capacidade, suas habilidades, a patrimonial, esse controle financeiro e dos bens dessa mulher, que ela acha que é um cuidado do companheiro, muitas vezes, né, ou da companheira, mas é um controle, uma vigilância, muitas vezes uma proibição do que ela vai fazer com o salário dela, por exemplo, né? Que celular é esse? Você não vai ter. É muito difícil reconhecer esses outros tipos de violência para muitas irmãs nossas. Então, muitas vezes essa rede de apoio só vai acolher e escutar o que ela vai precisar por um bom tempo. Mas e se ela deseja ajuda? Né? Olha, eu já sei que é um contexto violento, eu percebo isso, mas eu não tenho forças ainda de romper. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí a gente vai olhar para a nossa rede de proteção. Né? Graças a Deus e aos orixás, existente em todos os estados brasileiros, todos os municípios, tem algum serviço de referência, ainda que não seja especializado, né, nos municípios menores, mas tem serviços de referência para acolhida a essa mulher, da rede de proteção, seja delegacia especializada, se ela desejar formalizar denúncia, seja os centros de referência multiprofissional em acolhida para as mulheres, seja a vara de proteção à mulher, seja o Ministério Público com os grupos especiais de defesa da mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, os CRAs, né, os Centros de Referência em Assistência Social, que tem esse papel fundamental. Todo município brasileiro tem um CRAS implantado, né, da Política de Assistência Social, disponível para acolher mulheres, famílias em situação de violência doméstica. Acolher nesses serviços nem sempre significa denúncia. Às vezes a mulher tem esse medo, né, irmã? Poxa, como é que eu vou buscar um serviço desse, uma acolhida, com uma psicóloga do CRAS, ou com a assistente social do CRAS? Né? A exposição, irmã, a exposição.
aquela profissional vai ter o meu relato, vai denunciar o meu companheiro, mas eu não quero ainda isso. E a gente precisa trabalhar isso, multiplicar essa informação de que o acolhimento nesses centros especializados não configura a denúncia, né? A denúncia é quando ela procura um órgão específico de denúncia, que são as delegacias, que é o Ministério Público, mas muitas vezes ela precisa só ser cuidada, se fortalecer, ser orientada, buscar mecanismos de empoderamento. Eu falo muito assim, sabe? Que a agressão física, ela é a última violência. Sim. A penúltima, Sim. né? Porque a última é a morte. É o feminicídio. Infelizmente. Mas eu sempre bato e peço que não me deixe esquecer de que a importância de estar aquilombada, de estar em coletivo, de estar em grupos, seja grupos terapêuticos, seja grupos... Porque a gente precisa começar a perceber a violência no começo. Exatamente, irmã. Né? A gente aprendeu, foi ensinado pra gente que homem ciumento é porque cuida, é porque ama demais. E aí a gente caiu nesse amor romântico, né? Que a sociedade ocidental ela nos mostra de que se o homem não tem ciúme, ele não gosta. Então, quando ele te proíbe de vestir aquela roupa, te proíbe de ir em algum lugar, te proíbe de ter amizade com fulano ou ciclano, ele só está cuidando de você. E aí é onde mora o perigo. Porque essas violênciazinhas, que como você bem falou, muito sutil, é que nos leva a ver a situação crescer, expandir, mas você sempre vai achar que ele vai melhorar, que foi um momento de nervoso dele, ou que não foi porque ele estava bêbado, ou porque ele... né? E a gente sempre vai achar que amanhã vai ser melhor, eu vou conseguir mudar isso, e aí eu continuo sofrendo violências. Eu falo muito que as rodas, elas são muito importantes, porque quando uma irmã, ela traz esses tipos de dores, porque isso causa dores, né? Causa feridas na alma. E aí muitas vezes eu olho e digo assim, e no meu conceito, no entendimento que eu tinha da criação que eu recebi, eu achava que aquilo ali era cuidado, e quando a irmã vem e diz assim, eu estou sofrendo violência porque ontem eu queria ir em tal lugar e ele fez um escândalo e eu não fui, e ele saiu com meu filho e eu fiquei preocupada, né? E aí eu paro e digo assim, mas isso aqui é violência. Eu nunca parei para pensar que isso aqui era violência. Então eu estou sofrendo uma violência e eu não estou sabendo. Então isso desperta e isso salva vidas. Porque quando eu escuto a tua história e eu consigo perceber a minha realidade diante daquilo que você está contando, orientando ou trazendo da tua história, e eu consigo perceber isso, eu consigo solucionar antes que aconteça comigo. Né? Às vezes a gente fala assim, mas era um casal tão bonito, era um casal tão lindo, tão feliz. Tão feliz. Ele dava tudo a ela. Né? E aí, ele matou? Como assim ele matou? Por que a gente entra tão em choque? Algum tempo atrás, eu falando sobre divórcio com meu filho, o meu mais velho, e aí eu falei para ele assim, o grande problema é que a sociedade ensinou que a sociedade precisa validar o final de um relacionamento. E porque a sociedade precisa validar, muitos casamentos já acabaram e estão ali somente de status. Mas, na verdade, todo tipo de violência já acontece ali dentro
toda a situação, mas é o homem que provê, né? É o homem que dá tudo, que dá a ela a vida de princesa. Então a sociedade jamais vai dizer que essa mulher está certa. Olha o que ele faz com ela. Olha o que ele dá para ela. Olha o tanto que ele trabalha para que ela tenha as coisas, para que ela fique em casa e tenha o privilégio de criar o filho, né? E aí quando a gente olha para toda essa situação, a gente percebe que há uma necessidade muito grande de nos fortalecer como mulheres e aprendermos juntas a nos validar. Entender que o relacionamento ele acaba quando ele não está bom para mim. A Nina Simone fala isso, né? Que a gente deve se levantar da mesa quando o amor não é mais oferecido. Independente do que o outro vai dizer. Eu preciso, antes de qualquer coisa, ter a minha vida como muito importante. E estar atenta. Só que a gente não consegue, irmã, ficar atenta às violências, que são muitas. Até porque o racismo nos ensina a naturalizar também a violência. E a gente precisa ficar atenta junto. Ouvindo o outro falar. Meu bisavô, ele dizia assim, você quer crescer, escute. Quem não escuta, não cresce. E faz sentido para ti? Com certeza, irmã. O estar aquilombadas, né? Como você traz. Gente, isso é empoderamento, é instrumento de empoderamento, irmã. Uma mulher que está junto das outras, uma mulher preta junto de outras mulheres pretas, ela vai tá forte. Uma sobe e puxa a outra, né? Ela vai se ver no processo, ela vai se espelhar na outra, ela vai aprender com a história de vida da outra, como você trouxe, em um contexto de violência ou de vulnerabilidade que a irmã está vivendo, ela vai se atentar para a história dela, para o relacionamento dela. Estar aquilombada faz todo sentido e isso é prevenção. Essa forma aquilombada que a gente aprendeu com os nossos ancestrais de viver, isso é prevenção à violência também. É um caminho de prevenção à violência, porque você não está sozinha. Quando você está sozinha, com quem você compartilha? Com quem? Exato. É de onde a gente veio, a gente aprendeu a viver em coletivo, aprendemos a viver em coletivo. Isso foi tirado da gente. Né? A escravidão, o racismo nos roubou isso e a gente vem resgatando ao longo da história. A voltar a viver em coletivo, aquilombados e aquilombadas, porque a gente não é só... Eu sempre digo, gente, que o topo, ele é em roda. Se você chegar no topo sozinho, você não teve sucesso. Você simplesmente chegou. E aí, quando a gente faz o chamado para as irmãs virem para o coletivo, umas pretas presentes, estarem engajadas em outros espaços, irmã, está cuidando da vida dessas mulheres. Está protegendo a vida delas, das nossas irmãs, a vida e a dignidade. Porque viver sem dignidade não faz sentido também. Né? E quando eu estou sofrendo violência, meu corpo, minha vida, eu estou tendo minha dignidade violada. Então, é proteger a vida e a história dessas mulheres. E quando a gente pensa como o fenômeno, a violência doméstica, afeta as nossas vidas, como o racismo põe um peso diferente na violência doméstica e na execução da vida de tantas pretas, é quando a gente olha para os dados, Nara, os dados oficiais que nos assustam tanto. Esses números mudam a cada segundo, né? Mudam a cada segundo, irmã. A cada segundo. E aí a pandemia veio silenciar demais, Nara. Eu estou com alguns dados aqui, só para a gente pensar um pouquinho, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, que fez uma pesquisa justamente quantitativa com relação à violência doméstica contra as mulheres negras na pandemia. E aí assusta demais, irmã. Em 2020, né, a gente tem um ano vivendo em pandemia, no primeiro semestre de 2020, em 6 meses, 1.890 mulheres foram assassinadas de forma violenta. Quase 2.000 vidas. Dessas, 631
foram feminicídios. A mulher foi morta em razão do ódio por ser mulher. Dessas 631, 73 são mulheres pretas. 73% são mulheres pretas. Uma maioria absurda, morta por ser mulher e por ser preta, né? Num contexto íntimo, familiar, por seu parceiro íntimo. E quando você fala, né, assustou, morreu, meu Deus, feminicídio, que horror, que absurdo. Há muito tempo essa mulher já vem sofrendo violência das várias outras formas, até chegar à lesão corporal e a morte, né, o feminicídio. A pandemia trouxe a subnotificação, infelizmente. Esse isolamento compulsório, o fechamento de muitos serviços, que aos poucos foram voltando, né, de forma segura, considerando as orientações sanitárias e tudo mais, que foi necessário, infelizmente, mas muitas vidas, e muitos corpos e muitas histórias foram violentados, foram mortos, a subnotificação é real. E aí esse mesmo núcleo da USP traz dados para a gente, alguns dados da queda das notificações, da violência física, por exemplo, com lesão corporal. Em 2020 teve uma queda de 11% de notificações comparado a 2019, 11% a menos. E violência sexual, estupro, uma queda de 20% de notificações. Caiu. Ora, o que é que nos chama a atenção, Nara? Como é que as mulheres brasileiras, isso considerando todos os estados, deixaram de denunciar menos estupro, menos lesão corporal, mas aumentou o número de feminicídios? Estranho, né? A pesquisadora faz a reflexão, as denúncias, as notificações que precisam da presença da mulher, porque ela precisa se dirigir a uma delegacia especializada, né, uma delegacia comum, para registrar a denúncia de agressão física, de estupro e de lesão corporal. Mas para notificar a morte dela, não precisa da presença dela. E nos choca escutar isso, irmã. Quer dizer que se eu fosse o meu companheiro me assassinar, isso vai ser notificado de alguma forma, mas eu vivi anos em um contexto violento, não denunciei, a pandemia piorou, me afastou mais ainda desse acesso. É triste demais, irmã. E ver que quase 80% das mulheres vítimas de feminicídio são pretas. E eu fico pensando assim, sabe, Gil? Essa mulher, eu fico me imaginando essa mulher e a cabeça dessa mulher, né? De que ela foi agredida, vai, denuncia, mas ela precisa voltar para casa. Sim. Né? Ela não tem um outro lugar para ir, ela tem que voltar para casa. Ela tem que, é como se fosse assim, ela tem que voltar pro agressor, para apanhar de novo por ter ido reclamar. Sabe, me lembra muito a infância, quando a gente ouvia assim, se reclamar, apanha de novo. Uhum. Educação violenta, né? Muitas vezes. A gente cresceu ouvindo isso. Se chorar, apanha de novo. Então, quando essa mulher... E você trouxe essa questão da violência sexual, que é gritante. Porque a gente também foi criado, né, por muitos anos, e as gerações passadas, principalmente, de que o corpo da mulher é do marido dela. Exatamente. Então, quando se fala em estupro, a gente imagina logo o quê? A menina que saiu com a roupa curtinha e foi pega no beco do escuro, né? Pega no beco do escuro porque, coitado do homem, fica ali perturbando o juízo do cabra, então ganhou o que foi buscar, não é assim? E a gente esquece que todos os dias tem irmãs nossas sendo estrupadas pelos próprios esposos. Porque ela precisa cumprir a obrigação de esposa. Porque é assim que a sociedade nos ensina. E esses estupros não são notificados. De forma alguma, irmã. A cultura do estupro que começa dentro de casa, né, irmã? Nas relações íntimas e familiares.
assim? Se o marido te estuprou, isso não existe. E levando em conta que a maioria dessas pessoas que vão receber essa mulher fragilizada, machucada, nesses espaços como delegacia e tal, são homens. Né? A gente precisa também olhar para isso. Esses centros de apoio, de proteção à mulher, quem está lá para receber? Qual o ensinamento humano? Porque a gente precisa humanizar esses serviços, sabe? Eu sempre falo assim, a gente vem muito falando sobre a humanização do SUS, da saúde, dos hospitais e tal, mas a gente precisa começar a humanizar principalmente os lugares de proteção. Porque essa mulher, ela já está mais do que exposta, ela já está mais do que agredida, mais do que... E aí ela chega nesse lugar e aí ela ainda ouve piadas, ela ainda ouve constrangimentos, porque ainda vai ter um ou outro para dar lição de moral, para dizer que ela é aquela velha pergunta, né? O que você fez? Onde você estava? E isso é muito mais do que doloroso. Então, quando eu penso nessa mulher, eu fico pensando assim, em situações, né, que ela olha no momento de dor, no momento em que o emocional dela está totalmente doente. E que, como você bem falou, ela precisa de ser acolhida. Ela entende muitas vezes que ela está sofrendo um abuso, uma violência, mas aí ela imagina ir lá naquele lugar, que só vai expor ela, né? E que depois dela ir lá sofrer outra violência, porque é outra violência institucional, né? Ela ainda tem que voltar para a casa do agressor. Ela precisa voltar para o agressor. Porque a sociedade não vai aceitar que essa mulher ela saia em uma situação melhor do que esse homem. Porque estamos numa sociedade patriarcal, onde o homem está certo. A gente viu tem pouco tempo isso aí, né? Acho que tem algumas semanas isso aconteceu. Então, assim, isso faz parte da nossa realidade. E, infelizmente, tem uma rede de apoio, uma rede de proteção ainda muito fragilizada, Nara. Por mais que seja um papel nosso, uma responsabilidade coletiva, né? Esse engajamento, disseminar essa informação, de buscar sempre a rede de proteção, mas a gente precisa ter a lucidez mesmo e a crítica construtiva, porque ela é válida, que a rede de proteção especializada, de proteção à mulher, no Brasil, ela é muito frágil ainda. Muito frágil. E mesmo quando a mulher deseja e precisa sair daquele contexto de convivência familiar, se afastar do agressor, e aí muitas vezes a DEAN, que ela se dirigiu, ou o grupo de apoio do Ministério Público encaminha ela para uma casa lá com os filhos, nem sempre é um local adequado de morada, de acolhida para aquela mulher. Muitas vezes vai trazer outras questões ali, né? Outros traumas, outras dores e tudo mais. Então, a gente tem uma rede ainda muito fragilizada. Tem uma mulher que denuncia e que tem medida protetiva, né? Como, por exemplo, o distanciamento do agressor, que é notificado sobre isso. A Ronda Maria da Penha, que visita periodicamente essa mulher. Ainda assim, ela sofre novos episódios de violência ou é assassinada. Isso dói na nossa alma, irmã, né? A gente recebe notícias diárias no noticiário de mulheres que são mortas por serem mulheres. Mesmo aquelas que já denunciaram. De ser mulher. De ser mulher. E quando preta, é mais fácil matar, né? É uma pretinha. Porque eu acredito que o homem, numa relação conjugal, o homem violento, ele olha diferente para uma companheira branca. Sim. Se ele tem uma companheira não negra, uma companheira negra, ele vai olhar diferente para essa mulher. Sim. As mulheres brancas também são vítimas de violência e feminicídio, e a gente respeita isso e defendemos a vida de toda e qualquer mulher.
mas sabemos que, infelizmente, o racismo põe um peso diferente, Nara, como a nossa vida é tratada. Até porque a própria sociedade, que não permite que o homem saia em uma situação pior do que a mulher na agressão, essa mesma sociedade, ele cobra desse homem que dê a essa mulher branca um lugar diferente, um cuidado diferente. E a punição dele é maior, né? E aí a gente falando sobre essa questão, veio muito na minha cabeça também a questão das nossas irmãs homoafetivas. Sim. Que também sofrem violência, né? E sofrem muito. Porque quando ela chega nesse lugar de proteção, aí elas sofrem outras agressões, muitas vezes, irmã, maior do que as nossas irmãs. Justamente. Ela ainda tem que enfrentar a homofobia, irmã. A homofobia. Ou a lesbofobia, ainda que a Lei Maria da Penha proteja ela, esteja lá no texto da lei, que ela está protegida. Então, são de relações homoafetivas ou heteroafetivas, a lei está dito. Mas as pessoas que estão nas instituições não estão preparadas. Aí ela já sofreu a violência, o racismo, a homofobia, a violência institucional. É bem difícil, irmã. Então, ter coragem, encorajamento para chegar em uma instituição, para buscar essa rede de apoio especializada, rede de proteção, não é fácil. Porque nem sempre essa rede especializada vai te acolher de forma respeitosa. Quando a mulher decide denunciar, por exemplo, acolhimento respeitoso, empático, que falta tanto. Que falta tanto, irmã. E aí eu venho com a outra pergunta que veio aqui à minha cabeça agora. Como profissional, né? Você, por ser profissional, você sabe o espaço que você trabalha e você sabe o quão grande é a carência desse lugar, desse preparo, né, que você traz. Como para as nossas irmãs que estão nos ouvindo, os nossos irmãos também que estão nos ouvindo nesse momento, como fazer diferença nesses lugares? Porque eu sei que ser o diferente nesses lugares é entrar para uma guerra, né? Querer fazer diferente. E aí eu te pergunto, como fazer diferença nesses lugares? Nós temos uma cultura institucional, né, brasileira muito endurecida ainda, irmã Nara. Né, as instituições, mesmo aquelas que nascem, que surgem com a proposta de acolher, tem uma forma de existir endurecida, cartesiana, né, e de desconstruir isso, dissolver isso, né, e como você bem colocou, trazer a proposta da humanização do cuidado, não só na saúde, mas em todo e qualquer serviço da rede intersetorial, é urgente. Né, no Poder Judiciário, nos serviços de assistência social, nos serviços de apoio à justiça, né, como o Ministério Público, Defensoria, todos esses espaços por onde a nossa população, nosso povo, nossas irmãs e irmãos perpassam, precisam humanizar o cuidado. Não dá para pensar que é somente a necessidade de saúde. Né? E não é fácil travar essa luta, esse enfrentamento, né, irmã? Acaba sendo um enfrentamento quando você vem de um lugar de ativismo, de militância e quer fazer diferente, tem um compromisso ancestral, irmã. Não só compromisso legal e ético, profissional, mas um compromisso ancestral de estar ali, de acolher, de contribuir para uma história diferente. Não é fácil, né? Você vai plantando sementes, você vai mobilizando, você vai incentivando para a educação continuada, aquela equipe, para a educação permanente, porque está tudo posto na legislação, na literatura. O que falta, irmã, é o movimento da empatia, né? Em todos e todas. Então, se eu sou um homem branco, se eu sou um oficial, um policial, plantonista, homem branco, que acolhe uma mulher preta, que chega no meu plantão querendo denunciar uma violência sexual, por exemplo, do companheiro, eu preciso ter empatia e respeito com aquela mulher. Isso não me é nenhum plus, não é nada especial, é minha responsabilidade e minha obrigação. Porque está posto
nas legislações, está posto na literatura. Eu queria trazer um exemplo, irmã. Eu venho de uma experiência profissional da área materno-infantil, né? Uma maternidade pública aqui em Salvador. E a gente imagina, né? Assistência às mulheres, gênero, saúde, assistência ao parto, nascimento, famílias. Mas tantas mulheres em situação de violência, irmã, num período gravídico puerperal, que a gente precisa de tanta acolhida, de tanto carinho, de tanto amor. Muitas irmãs nossas continuavam sendo violentadas, mesmo grávidas ou puérperas, e chegavam na emergência com barrigão, agredidas, estupradas, com hematomas no rosto, pelo corpo, buscando assistência obstétrica. Que era o único caminho possível para ela, né, utilizar a gestação para buscar um cuidado diante daquele episódio de violência. E eu tive algumas situações de mulheres que chegavam no plantão da instituição, da maternidade, com escoriações, né, violência física, sexual, geralmente a gestação já avançada, e algumas a gente precisava sensibilizar o colega médico do plantão obstetra para internar aquela mulher, para proteger a vida dela, irmã Nara. Ainda que ela não tivesse uma justificativa obstétrica de uma internação, várias vezes chegava para o colega médico e dizia: se ela for liberada para casa hoje, ela pode morrer e a responsabilidade é nossa. Eu sugiro que você interne, né? Que aí o poder médico de internar ainda, né, centralizado nos hospitais. Não, eu vou internar, eu não quero ser responsável pela vida dessa mulher e tal. E a gente internava, irmã, só para cuidar dela, para fazer escuta, acolhida, junto com a psicologia, com a terapia ocupacional, para acionar a rede de apoio dessa mulher, quem ela tinha de rede de apoio, que ela reconhecia da sua rede de afetos, se ela desejava denunciar ou não, se ela iria retornar para aquele companheiro. Mas a gente utilizava aquele espaço, aquele recurso institucional, né, de internar uma gestante para cuidar dela, que estava sofrendo violência. Ela é um bebê que ia nascer, e muitas vezes outros filhos que já estavam em casa, em contexto de violência também. Então não é fácil, né? A gente levava essa semente, olha o caso que tivemos aqui, vamos levar isso para uma sessão técnica, vamos sensibilizar a nossa equipe, que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Não somente cartesiano, eu estou aqui para isso, eu não tenho queixa, eu não está com risco em trabalho de parto, nem risco de abortamento, eu não vou internar, mas ela está em risco de vida. São 2 vidas. Eu fico pensando... Nosso cuidado é materno-fetal. Só trazendo um exemplo para elucidar. Então, é um trabalho de enfrentamento diário, irmã, de sementinhas, porque não é nada além, é o que está posto nas políticas públicas e na legislação, irmã. A gente precisa alcançar esses irmãos das instituições, irmãos e irmãs, negros e não negros, homens e mulheres, por esse cuidado respeitoso, empático, né? Não desistir. A gente ser semente onde a gente estiver o tempo inteiro, irmã. Eu fico pensando, sabe, irmã, quantas irmãs nossas não têm noção dessa legislação, dos direitos que existe, né? A gente ouve muito falar da Lei Maria da Penha, mas quantas irmãs não sabem os direitos que elas têm dentro da Lei Maria da Penha? Eu acho que há uma necessidade hoje de se falar mais sobre essas leis de proteção, de escancarar, sabe? O nosso povo precisa conhecer os direitos, porque a gente só briga por aquilo que a gente sabe que a gente tem. E isso é muito sério. Você estava falando e eu fiquei aqui tentando imaginar, gente, estar em uma gestação já é uma coisa que a gente não sabe descrever, porque o nosso emocional fica abalado, independente de rico, pobre, entende? E aí você ainda ser agredido, sofrer violências de todo tipo, irmã, e nem o momento sagrado do gestar, porque é sagrado, é uma vida que você está gerando daquele companheiro. Nem o momento sagrado do gestar protegeu essa mulher. Essas mulheres são centenas. São centenas. É tão absurdo isso, né? Isso
choca, isso rasga nosso coração, isso dilacera a nossa alma, irmã. Por isso que nos mobiliza tanto o assunto violência doméstica, a violação de direito das mulheres negras, porque fere demais, irmã Nara. E aí, quando a gente escuta falar, mas com a Lei Maria da Penha, com a rede de proteção especializada, aumentou mais a violência, aumentou mais o número de feminicídios. Não é verdade. Meio que para assustar e para nos encurralar, enquanto mulheres, né? Silencie, aceite, porque aí os homens vão agredir e matar menos. Isso é mentira. O que a gente teve, na verdade, o marco, né, histórico que a gente tem na história da sociedade é que as legislações específicas, a rede de proteção especializada, ela encorajou mais as mulheres a denunciar. Então, a gente ganhou mais visibilidade. Tanto das violências todas, como a gente elucidou aqui os 5 tipos que existem, como os feminicídios, que antes eram notificados e tratados na justiça como crime comum, como homicídio comum. E agora são vistos como feminicídio. Então a gente deu visibilidade, tipificou o crime. Aí essa sensação de que aumentou, o que não é verdade. Então isso é um movimento para nos calar, para nos silenciar, e que a gente não deve aceitar, não deve temer. A nossa rede é fragilizada, ela é fragilizada, mas a gente precisa brigar, estar na rua, exigir dos legisladores, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, que qualifique, que fortaleça essa rede de proteção, para que a gente possa viver com dignidade, irmã, e celebrar o que a gente tem que celebrar, não é Júlio das Pretas. A gente não quer falar de morte, de número de irmãs assassinadas. É justamente isso, é essa necessidade, é por isso que a gente vem trazendo, né, essa semana, porque a gente precisa saber daquilo que nos faz viver. A gente precisa conhecer, o nosso povo é um povo de estratégia, eu sempre vou falar isso, está no nosso DNA, criar estratégia de sobrevivência, isso é ancestral. E quando eu trago essas oportunidades, né, de saber os direitos que eu tenho, de que eu posso brigar porque está na Constituição, se está na Constituição, eu tenho o direito, eu estou a serviço da vida e eu estou vivendo estratégias de vida. E a gente precisa celebrar. A gente precisa celebrar essas leis. A gente precisa celebrar essas profissões como a sua, que está ali para brigar, né? Para dar para essa mulher condição de mais dias de vida e de vida com qualidade. Hoje mesmo eu falei com uma amiga de que existe a vida e existe a morte. Mas a morte em si, ela não é só depois que você vai para debaixo da terra. Porque se você vive uma vida sem qualidade, você já está morto. Então, o nosso povo é um povo rico, Gil. O nosso povo é um povo inteligente, é um povo estrategista. É um povo que, se hoje esse país tem alguma coisa de boa, foi nosso. Foi a apropriação do que era nosso. Então não tem lógica a gente ficar quieto para que outros tenham direitos que é nosso e que a gente morra. Existe uma lei, eu falo sempre assim, na Constituição existe uma lei para nos matar. Né? Quando tem data para clarear o Brasil, para exterminar o nosso povo. Então, a gente precisa conhecer de leis. A gente precisa conhecer o que está acontecendo, qual é a lei que está saindo, qual é a lei que está... Porque está chegando. Porque são essas leis que estão sendo criadas para nos matar. Seja no nutricídio, seja no feminicídio, tá aí. E não é uma coisa que tá coberta, não, tá escancarado.
está escancarado. A dificuldade que os nossos têm de conseguir escola para os nossos filhos de qualidade. A gente mora em um lugar, né, no estado em que sua maioria é preta e que a sua maioria é a que está sofrendo. Então tem alguma coisa errada nisso aí. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa dar o valor que o quilombo tem, assim como os nossos sempre deram. Entender que o nosso povo precisa estar junto. A fortaleza do nosso povo é justamente a unidade. É estar ali, aquilombado, cuidando um do outro. Cuidando um do outro todo dia. Quando eu cuido de você, eu estou cuidando de mim. Sim. Eu estou me dando a oportunidade de ser cuidada. É uma troca, né, irmã? É uma troca. O mercado é feito de troca. Eu aprendi isso no coletivo e eu nunca mais esqueci. Não existe essa coisa de que eu preciso dar sem querer receber. Não! É troca. Eu te dou, você me dá. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu te respeito, você me respeita. Eu presto atenção em você, você presta atenção em mim. Porque também o silêncio é uma violência. O silêncio é uma violência. Eu preciso aprender a ouvir, a te ouvir com responsabilidade, com atenção, com respeito. E ouvir não só o que você verbaliza, mas o que o teu corpo tem tentado me dizer. O corpo fala, né, irmã? Uma das formas de comunicação potente, extremamente potente. Essa expressão corporal. O nosso povo sabe usar nossa. muito bem, viu? O nosso povo sabe usar muito bem. E é isso, a gente precisa começar a olhar para essas coisas, sabe, Gil? A gente precisa começar a nos respeitar, a entender o que significa racismo estrutural, significa racismo recreativo, racismo religioso. A gente precisa começar a olhar para isso. A gente precisa começar a olhar o que é nosso. E entender que o outro se apropriou, mas o fato dele ter se apropriado do que é nosso não deixou de ser nosso. A nossa alegria, a nossa força de vontade, a nossa hospitalidade, isso é nosso. O cuidar é nosso. Vivemos o Ubuntu. Eu sou porque você é. Então, se eu sou porque você é e eu não cuido de quem você é, eu não sou. Sim. Eu não tem sou. sentido. E aí a gente vai chegando no fim dessa conversa que tá maravilhosa e muito esclarecedora. E aí eu te pergunto, irmã, você tá nessa militância? Em nome do coletivo, eu te agradeço por estar conosco no coletivo. Uma honra, irmã. E poder fazer essa troca contigo é tão importante, sabe? O que vem no teu coração, irmão? Para nos entregar, para deixar conosco, depois de tantas coisas fundamentais que tu traz. Irmã Nara, gratidão, amor, sororidade, troca, é o que vem no meu coração. Irmandade, estamos falando aqui entre irmãs, para irmãs e irmãos. E que as gerações que estão vindo depois de nós, nossos filhos, netos, bisnetos, etc., cresçam, aprendam, né, uma cultura, uma educação diferente, não violenta, meninas e meninos,
porque só com a mudança a partir deles é que a gente vai ter uma história diferente, sem esses números horrorosos que nos assustam tanto, irmã. Então, sororidade e futuras gerações não violentas, né, que a luz brilhe sobre o mundo, que o que a gente aprendeu com os nossos ancestrais, de bonito, de belo, de amor, de respeito, consigamos resgatar e transferir aos nossos, né, aos que estão vindo depois de nós. Gratidão, irmã. Finalizo com essa palavra, foi uma honra estar aqui nessa roda contigo, nessa troca tão necessária. É um assunto duro, difícil, que nos mobiliza demais, que mexe demais com a gente, é orgânico, né? Falar de violência doméstica contra a mulher preta, mas é necessário, irmã. E é uma expressão de cuidado também, um ato de cuidado também. Eu agradeço, viu? Sua gratidão e somos coletivo, mães pretas presentes. Um axé, um beijo grande. Para ti, toda a minha gratidão, a sua bênção, e que eu quero te dizer que é muito bom ter você conosco, é muito bom ter todas essas irmãs, sabe, que passaram e as que vão passar durante essa semana, porque a gente vê a força do coletivo, a gente vê a força de estarmos juntas. Esse, de fato, é um assunto que mexe com o emocional da gente, porque não fomos criados para isso, né? As nossas vieram antes e lutaram muito para que hoje tivéssemos dias melhores, e a gente ainda está em dias que poderiam ser melhores, mas ainda não estão. Mas, como você bem disse, eu acredito muito na próxima geração. Eu acredito muito na força da próxima geração. E isso é notório, a gente vê que os ancestrais do futuro, eles estão vindo com força, eles estão vindo com muita sabedoria. E todos os dias eu digo sempre assim, irmã, para mim mesma, de que o meu propósito aqui nesta terra é fazer ficar melhor do que eu encontrei. Para que o meu ancestral futuro, ele possa olhar, fazer o movimento de Sankofa e dar sempre o melhor dele para as próximas gerações. Todo o meu axé, toda a minha gratidão a ti e aos teus, que o útero de onde tu veio seja sempre honrado, assim como o teu, porque os nossos úteros são ancestrais, são os nossos úteros que trazem os nossos ancestrais e nos lembra que os nossos passos não é de agora, eles vêm de longe e irão continuar, porque a gente tem aí uma vida toda pela frente. Gratidão a você que nos ouviu. Eu sei que esse assunto é um assunto que mexe, que nos sensibiliza, mas eu tenho a te dizer que não fique só, se aquilombole. O coletivo Mães Pretas está aberto para toda mãe, toda irmã que quiser se juntar a nós. E se você não tiver essa oportunidade de se juntar a nós, se ajunte com as suas, criem grupos, estejam atentas umas às outras. Precisamos nos cuidar. Temos um Estado que quer nos matar e matar os nossos todo momento. Mas temos a estratégia de vida, que é o aquilombolamento. Uma boa noite para todos. Muito obrigado, Gil. Axé. Boa noite, irmã. Viva o Júlio das Pretas. Viva o Júlio das Pretas.